Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Mais uma vez estamos aqui de volta para ministrar com vocês o conteúdo da Lei do ECA, Estatuto da Criança e Adolescentes, aquele conteúdo disposto na Lei 8.069 de 1990. Como de costume, vamos começar aqui traçando o nosso roteiro, o roteiro que vamos desenvolver ao longo de toda a nossa exposição. Vamos lá. Cuidaremos nesta aula, nesta exposição, do título 3, que cuida da prática do ato infracional, e do título 7, trataremos em específico dos crimes que são trazidos ali pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Dentro do título 3, nós estudaremos integralmente, abordando as seguintes temáticas: as disposições gerais, os direitos individuais daquelas crianças e adolescentes que praticaram ato infracional, as garantias processuais desses menores, medidas socioeducativas aplicadas ali aos adolescentes que praticam ato infracional, o Instituto da Remissão e, finalmente, no título 7, cuidaremos do capítulo 1, que cuida dos crimes em espécie traçados ali no ECA, ok? Então vamos lá, logo de saída, vamos compreender aqui sobre a prática do ato infracional, disposições contidas ali no artigo 103 ao artigo 105. O que você precisa saber inicialmente? Inicialmente, é importante você compreender o que vem a ser o ato infracional, o conceito de ato infracional. Ora, esse conceito está disposto ali no artigo 103, que seria o quê? Seria aquela conduta análoga a crime ou a contravenção penal. É aquela conduta praticada pelo menor, pela criança ou pelo adolescente, que seja análogo, que seja equiparado, que seja descrita como crime ou como contravenção penal, correto? Então eu pergunto aos senhores, criança e adolescente praticam crime? Não. Criança e adolescente não praticam crime. Ainda que a criança ou adolescente pratique uma conduta descrita como crime, a exemplo de homicídio, de estupro, extorsão mediante sequestro, roubo e etc., não é correto dizer que essas crianças ou esses adolescentes que incorreram nessas condutas delituosas praticaram exatamente a conduta de crime. Elas praticam ato infracional análogo a crime ou ato infracional equiparado a crime. É muito importante compreender aqui que tanto a criança quanto o adolescente praticam ato infracional. A criança e o adolescente praticam ato infracional e a criança e o adolescente não praticam crime. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, considerando que tanto a criança quanto o adolescente praticam ato infracional, nos importará identificar qual é o tratamento, se existe um tratamento diferenciado para essa criança e para o adolescente que praticam ato infracional, e se sim, que tratamento diferenciado é esse? Ora, nós já afirmamos que a criança pratica essa conduta discriminada como ato infracional. No caso da criança, ela será responsabilizada mediante medida de proteção, que é um rol exemplificativo disposto ali no artigo 101, certo? Medida de proteção que é aplicada tanto à criança quanto ao adolescente, né, que pratica ali ato infracional. Já a medida socioeducativa, ela é aplicada exclusivamente aos adolescentes que praticam ato infracional. Ou seja, os adolescentes estão sujeitos tanto à medida de proteção quanto à medida socioeducativa, ao tempo que as crianças somente estão sujeitas as medidas de proteção. Nós vamos avançar um pouquinho melhor nesse conteúdo já. Vamos aqui continuando nesse roteiro. Pois bem, como dissemos, tanto a criança quanto o adolescente praticam o ato infracional. Contudo, ambos, tanto criança quanto adolescente, são inimputáveis, ou seja, não possuem aquele requisito ali, o elemento da culpabilidade. Por isso, eles não praticam crime, certo? Por quê? Porque são inimputáveis, né? Quando analisamos o elemento da imputabilidade, que compõe ali o conceito, o elemento de culpabilidade, nós vemos que crianças e adolescentes são inimputáveis, aqui por força também do artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e por isso eles não praticam crime. Ainda assim, nós podemos falar em tempo do ato infracional. Por quê? O que isso quer dizer? É a pergunta no seguinte sentido: quando se considera praticado aquele ato infracional? Ora, o Estatuto da Criança e do Adolescente também adota o que chamamos de teoria da atividade. O que seria isso? Considera-se praticado o ato infracional pela criança ou pelo adolescente na época, ao tempo da ação ou da omissão, ainda que outro seja o tempo do resultado, correto? Então, isso nos permite concluir que o que nos importa perceber e perquirir
quando da ocorrência de um ato infracional, é exatamente a idade daquela criança ou daquela adolescente no momento da ação ou omissão daquela prática de ato infracional. Em outros termos, significa dizer que se aquele sujeito estiver na iminência, no dia seguinte ele completa 18 anos, mas aos 17 anos, né, no dia anterior ao completar 18 anos, ele pratica um ato infracional, ainda assim ele será regido pelos artigos que estão ali dispostos no ECA e não pelos artigos do Código Penal, Legislação Extravagante e Código de Processo Penal, certo? Então, para se identificar se houve a prática de ato infracional ou não, é importantíssimo perquirir a idade do agente, a idade daquele menor, da época do fato, na época da ação ou omissão. Se aquele sujeito era menor de idade, não interessa se era a véspera de seu aniversário de 18 anos, ele incorrerá nas condutas ali, no tratamento trazido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? O que a gente precisa compreender ainda? Que criança é aquela pessoa que possui até 12 anos incompletos e que adolescente é aquela pessoa que possui de 12 anos completos a 18 anos incompletos. Por quê? Uma vez que aquela pessoa completou, encerrou ali 18 anos fechados, ela já começa a sofrer a incidência das condutas previstas ali no Código Penal e esse seu tratamento, legislação penal extravagante e, claro, o tratamento procedimental disposto ali no Código de Processo Penal, correto? Então, enquanto for criança, aquela criança que pratica ato infracional estará sujeita à medida de proteção e, quando for adolescente, poderá estar sujeita à medida de proteção ou medida socioeducativa. Importante compreender que criança, independentemente do ato infracional praticado, porque nós vimos que criança também pratica ato infracional, ela não se sujeitará às medidas socioeducativas dispostas no Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? As crianças não se submetem às medidas socioeducativas trazidas aqui pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. As crianças somente se submetem a medidas de proteção. Ora, mas o que vem a ser essa distinção aí de medida de proteção para medida socioeducativa? Já falamos um pouco sobre isso inicialmente. Elas não se confundem, são medidas ali que têm certa proximidade, mas que de forma alguma se confundem. Por quê? A medida de proteção, como eu já disse aos senhores, ela é aplicada à criança e ao adolescente que esteja em situação de risco de seus direitos ou em situação de ameaça de seus direitos. E ainda a situação de criança que pratique ato infracional, criança ou adolescente, ok? Esse rol de medidas protetivas é um rol exemplificativo e está disposto ali no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo esse que eu sugiro fortemente a leitura, perdão. No que diz respeito à medida socioeducativa, a medida socioeducativa é aquela medida que é aplicada ao adolescente e somente ao adolescente, ok? A medida socioeducativa é aplicada ao adolescente e somente ao adolescente que pratica ato infracional. Importante compreender que, diferente da medida de proteção, a medida socioeducativa é um rol exaustivo, é um rol taxativo que está disposto ali no artigo 112, incisos de 1 a 6. O inciso 7, ele autoriza que ao sujeito, ao adolescente que pratica ali um ato infracional, também lhe sejam impostas as medidas do artigo 101. Quais são as medidas do artigo 101, pessoal? Aqui, ó, as medidas de proteção que são aplicadas ali, no caso também de crianças que praticam ato infracional. Então, resumindo, ato infracional, conceito é aquela conduta que é descrita, narrada como crime ou contravenção penal, praticada por uma criança ou por um adolescente. Criança e adolescente não praticam crime. Criança e adolescente praticam ato infracional. Criança e adolescente são inimputáveis porque lhes faltam a culpabilidade, certo? Lhes faltam o elemento da imputabilidade que preenche ali o requisito da culpabilidade para se configurar em perfeição o fato típico, ilícito e culpável, né? O crime. Nesse sentido, não é possível falar que criança e adolescente praticam crime, certo? Se isso vier na sua prova, na sua assertiva, você pode colocar com segurança que se trata de uma afirmação falsa. Além disso, resumindo aqui, o tempo do ato infracional é o que chamamos de tempo da atividade, teoria da atividade, ou seja, basta que percebamos a idade daquela criança ou adolescente à época da ação ou omissão do ato infracional, ok? Da conduta que
que faz surgir, né, que faz ali nascer aquele ato infracional, que pode ser tanto conduta omissiva ou conduta comissiva, ok? Como já dissemos, criança e adolescente, ambos são inimputáveis. Criança é aquela pessoa que possui até 12 anos incompletos e adolescente é aquele que possui 12 anos completos a 18 anos incompletos. Também vimos a diferença de medida de proteção e medida socioeducativa. Vimos que medida de proteção é aquela que é aplicada a criança ou adolescente que estão com seus direitos ali em risco ou sob ameaça, ou ainda criança ou adolescente que praticaram ato infracional. As medidas protetivas, como falamos, é um rol exemplificativo e estão dispostas ali no artigo 101 do ECA. Já as medidas socioeducativas, ao contrário das medidas de proteção, estão disponibilizadas em um rol exaustivo, em um rol taxativo do artigo 112, incisos 1 a 6, certo? E só podem ser aplicadas aos adolescentes que praticam ato infracional, ok? Então essas, pessoal, são as disposições gerais iniciais aqui para o tratamento de ato infracional discorrido aí no Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069 de 90. Vamos avançar no nosso conteúdo. No que diz respeito aos direitos individuais, já estamos aqui, ó, no segundo tópico, direitos individuais. Esse capítulo é o capítulo 2º do título 3 e ele trata dos direitos individuais daquelas crianças e adolescentes que praticaram o ato infracional. Importante compreender que algumas dessas garantias previstas aqui nos artigos 106 a 109, algumas dessas garantias nada mais são do que repetição daquelas garantias também trazidas, por exemplo, aos presos lá pelo regime, né, do Código Penal, legislação penal extravagante e Código de Processo Penal, certo? Então, algumas dessas garantias que nós veremos agora são repetições, meras repetições ali desse tratamento trazido na legislação penal para os maiores, né, imputáveis. Contudo, esses direitos, essas garantias, esses direitos individuais aqui trazidos na legislação do ECA, no Estatuto do ECA, neste capítulo especial do artigo 106 a 109, não se restringe a essa capitulação, não se restringe a esses direitos traçados nesses artigos. Por quê? Porque é possível identificar, ainda dentro do corpo do ECA, outros direitos individuais também ali destinados às crianças e adolescentes que praticaram aquele ato infracional. A exemplo disso, por exemplo, o artigo 178, que veda a condução ou transporte daquele menor em veículo fechado policial, e ainda o artigo 185, que veda o cumprimento dessas medidas, né, impostas ali a crianças e adolescentes que praticam ato infracional em estabelecimento prisional. Ou seja, esses direitos individuais do artigo 178 e do artigo 185 não estão dispostos ali no capítulo 2, no rol do artigo 106 a 109 do ECA, mas nem por isso deixam de ser garantias ali, direitos individuais destinados a criança e adolescente que praticam ato infracional, certo? Então vamos conhecer pontualmente do artigo 106 ao 109 quais direitos individuais são esses que são assegurados às crianças e aos adolescentes que praticam ato infracional. Primeiro, diz respeito à privação da liberdade. O que você precisa saber sobre isso? Que a liberdade, já sabemos, é bem claro, se trata de um direito fundamental. Contudo, conhecemos com certeza que nenhum direito fundamental, ainda que seja fundamental, é absoluto. É o caso da liberdade. A liberdade é sim um direito fundamental garantido, inclusive, constitucionalmente, evidentemente, expressamente na Constituição, mas, contudo, o fato dele ser um direito fundamental expressamente previsto na Constituição não impede a sua restrição, evidentemente, havendo aí essa necessidade, certo? O Estatuto da Criança e do Adolescente traz quais são as hipóteses legítimas para podar, para cercear aí a liberdade do adolescente que pratica ato infracional. Primeiro, em situação de flagrante e segundo, mediante ordem judiciária devidamente fundamentada. Pois bem, o que vem a ser essa situação de flagrante aí? É quando o adolescente é surpreendido em flagrante praticando um ato infracional, que é uma conduta equiparada a crime ou
contravenção penal, ok? E para entendermos o que vem a ser esse conceito de flagrante, nós nos socorremos da legislação processual penal, artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, será surpreendido em situação de flagrância, na forma do artigo 302 do Código de Processo Penal, aquele adolescente que for surpreendido cometendo, né, aquele ato infracional, ou ainda aquele sujeito, aquele menor, aquele adolescente que for surpreendido acabando de cometer aquele ato infracional, ou ainda aquele adolescente que foi perseguido após praticar um ato infracional, portando objetos e instrumentos que leva a presumir ter sido ele o autor daquele ato infracional. E ainda, aquele autor, aquele adolescente que é encontrado após a prática aí desse ato infracional, portando aí instrumentos e objetos que também levam a presumir ter sido ele o sujeito que praticou aquele ato infracional em tela, certo? Outra hipótese legítima que autoriza o cerceamento da liberdade do adolescente é quando existe uma ordem judiciária, uma ordem do juiz fundamentada. Essa ordem do juiz fundamentada, ela vai autorizar o que chamamos de apreensão provisória, certo? Essa apreensão provisória, ela é tratada ali no artigo 108, parágrafo único, e ela somente pode ser determinada pelo juiz quando ele tiver indícios de autoria daquele ato infracional, quando ele tiver indícios de materialidade e ainda quando ele tiver, quando, claro, restar demonstrado ali pela análise de circunstâncias fáticas e concretas ali daquele caso, a imperiosa necessidade do juiz determinar aquela apreensão provisória do adolescente, certo? Que nada mais é do que nós vamos ver a internação provisória. Internação, nós veremos já já, é uma medida socioeducativa e, como já vimos, a medida socioeducativa não se aplica à criança, somente a adolescentes, ok? Por isso que insistimos no termo técnico e correto que aqui desse tratamento, que é para os adolescentes. Pois bem, então, é possível, portanto, em conclusão, a privação da liberdade daquele adolescente que é surpreendido, por exemplo, em flagrante, praticando um flagrante ali de ato surpreendido em flagrante, praticando ali um ato infracional, ou ainda mediante ordem judiciária do juiz, que vai determinar a sua apreensão provisória. Já já veremos esse instituto. O juiz só poderá determinar essa apreensão provisória se houver indícios de autoria ali do ato infracional, indícios da materialidade e ainda foi imperiosa, foi necessária e imprescindível a determinação daquela apreensão, certo? Pois bem, no artigo 106, parágrafo único, trata do direito individual do menor de ver identificado os responsáveis pela sua apreensão. Nós não falamos em adolescente aqui em prisão, não existe prisão de adolescente, a gente fala em apreensão, ok? Pois bem, o artigo 106, parágrafo único, garante ao adolescente que lhe seja informada a identificação dos responsáveis por sua apreensão, bem como lhe sejam comunicados os direitos ali que ele tem garantido, certo? Então, dentro do rol dos direitos individuais daquelas crianças e adolescentes que praticam o ato infracional, é garantido ao adolescente que é apreendido a identificação dos responsáveis por esse procedimento de apreensão, bem como a comunicação por parte dessa autoridade competente da comunicação dos seus direitos, certo? O artigo 107, ele traz outro direito individual ali à criança e ao adolescente que pratica ato infracional. É o direito individual de comunicação daquela apreensão, né, que foi feita daquele adolescente e ainda do local em que ele se encontra. A quem? Bom, a autoridade deverá comunicar ao juiz, a família do adolescente ou a pessoa por ele indicada, né? Porque a pessoa que é surpreendida em flagrante é imediatamente encaminhada à autoridade policial. Essa autoridade policial deverá comunicar essa apreensão ao juiz, à família do adolescente ou ainda a pessoa por ele indicada, certo? Importante compreender que outro direito individual garantido ali no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 107, parágrafo único, é o direito de análise imediata da possibilidade de liberação daquele adolescente que foi apreendido, certo? Então vamos lá. Já vimos que aquele adolescente ele poderá ser apreendido em duas situações. Primeiro, flagrante ou por ordem judiciária devidamente fundamentada. Pois bem, depois que ele for
que ele for apreendido, será observado, primeiro, se aquela apreensão foi ilegal. Quando ela seria ilegal? Seria quando não respeitasse aqui o artigo 106, que trata da liberdade do adolescente, certo? Quando, claro, aquela apreensão não decorresse nem de flagrante e nem de ordem fundamentada do juiz. Além disso, é possível analisar ali a liberação imediata daquele adolescente que foi apreendido quando aquele adolescente apreendido em flagrante puder ser imediatamente reintegrado à família. Ali é o artigo 174 do ECA. Vamos esclarecer isso aqui um pouquinho melhor. É o seguinte, pessoal, quando nós temos a apreensão do adolescente por ato infracional, ele poderá ser apreendido ou pelo flagrante ou por ordem fundamentada da autoridade judiciária. São as duas hipóteses que legitimam, duas únicas hipóteses no Estatuto da Criança e Adolescente que legitimam a apreensão daquele adolescente. Quais sejam? A apreensão em flagrante e a ordem judiciária manifestamente fundamentada, ok? Uma vez que aquele adolescente foi apreendido, a primeira situação que o juiz vai perceber, vai identificar, é a possibilidade, vai estudar nos autos a possibilidade de liberação imediata daquele adolescente. Quais seriam essas possibilidades de liberação imediata do adolescente? Primeiro, quando aquela apreensão foi ilegal e quando ela será ilegal? Ora, quando não decorrer nem de flagrante e nem de ordem judiciária fundamentada, ou ainda quando aquele adolescente pego em flagrante ali na prática de um ato infracional, ele puder ser imediatamente reintegrado ali à sua família com os compromissos necessários. Neste caso, também o juiz poderá proceder ali à liberação daquele adolescente, né? Aquela liberação imediata. A autoridade, na verdade, né? O adolescente está sujeito ao regramento de fiança? Não, pessoal, não existe esse regramento de fiança aqui previsto no ECA para aplicação aos adolescentes que praticam ato infracional. O artigo 108, ele trata da internação provisória. O que seria essa internação provisória? Ora, o adolescente é apreendido, seja em flagrante, seja em virtude de ordem judiciária fundamentada. Ok. É verificada a possibilidade de liberação imediata daquele adolescente. Contudo, não se verificam as possibilidades, não se completam essas possibilidades. Por quê? Porque a apreensão é legal, foi legal, ou decorreu de flagrante, ou decorreu ali de ordem judiciária fundamentada, ou ainda, em caso de flagrante, o adolescente não poderia, naquela situação, ser imediatamente reintegrado à sua família. Ok, nestes casos, o juiz poderá determinar a internação provisória do adolescente, certo? Internação, nós veremos, é uma medida socioeducativa que, por essência, só pode ser aplicada aos adolescentes. Pois bem, essa internação provisória, ela serve para se apurar o ato infracional praticado ali pelo adolescente. E ela não poderá durar mais do que 45 dias, ok? Se por acaso, em virtude de internação provisória aí, determinada pelo juiz, ela demorar mais do que 45 dias, ela perdurar mais do que 45 dias, caberá HC, habeas corpus aí em favor daquele menor, daquele adolescente, correto? E, finalmente, o último direito individual ali às crianças e adolescentes que praticam ato infracional assegurado ali no capítulo 2, incisos 106 a 109, é o direito de é um direito individual que está relacionado à identificação do adolescente. O que seria isso? Aquele adolescente que é civilmente identificado não se sujeitará à identificação compulsória. É uma regra autoexplicativa, não é que não mereça, mas não precisa de comentários extras nesse sentido, bastando a gente entender, compreender e memorizar
não se sujeitará à identificação compulsória. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seguida, cuidaremos das garantias processuais ali dos adolescentes que estão envolvidos com ato infracional, das medidas socioeducativas aplicadas a esses adolescentes e, finalmente, trataremos dos crimes em espécie abarcados ali por essa legislação. Voltamos já.